quero falar de os improváveis. Tema interessante. Improvável. Sim, sabe que nós temos padrões. Há pessoas que nós olhamos para elas e dizemos este nada. Mas isso é o que você vê e eu vejo, não é o que Deus vê. E é interessante que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele usa umas expressões fora do vulgar. Ele diz que Deus usa coisas loucas, coisas fracas, coisas humildes, coisas desprezadas, as que não são, ou seja, as improváveis. O nosso Deus demonstra o seu poder, demonstra a sua capacidade, usando cada um de nós. Provavelmente, muitos de nós, de acordo com os padrões do mundo, seríamos reprovados. Diriam que não teríamos capacidade. Mas é interessante que Deus faz coisas tremendas, por isso Ele é Deus. E há certas figuras na Bíblia que eu próprio, se olhasse para eles, dizia: eu não dou muito por este. Mas não é o que eu dou ou deixo de dar, é que Deus dá. Deus vê um potencial tremendo em todos nós, não apenas em alguns. Deus vê um potencial. Vocês sabem que neste mundo há pessoas que gostam de desvalorizar os outros. Há pais que constantemente estão a desvalorizar os filhos. Há filhos que constantemente estão a desvalorizar os pais. Há patrões que desvalorizam os empregados. Há empregados que desvalorizam os patrões. Eu esta semana, não digo onde, porque as pistas a gente tem que ter cuidado, estava a assistir a 4 empregados e eu dizia: se eu fosse o patrão desta gente, despedia-os todos. Eu não queria ser patrão neste momento. Porque há empregados, irmãos, que estão bem, só, desculpa a expressão, é coçar o sovaco. E acham que o patrão tem a obrigação de lhes pagar pessoas que não fazem nada, que estão ali a empurrar-se uns aos outros e não fazem nada. Irmãos, e como filhos de Deus, nós temos que dar o litro. Não é só ter um trabalho, é trabalhar. Irmãos, pessoas, eu estava a reparar essas pessoas, cada meia hora iam fumar um cigarro, depois punham-se a falar, depois eu disse: depois o patrão perdeu aqui umas quantas horas hoje já. Patrão fora, dia santo na loja. Eu não era patrão, mas era observador. Irmãos, vivemos num tempo certamente muito difícil, e eu digo aqui: empregados, por favor, não roubem os vossos patrões. Patrões, por favor, não roubem os vossos empregados. É bíblico, não é? Não é só os patrões, é os patrões e os empregados. Há patrões que não valorizam os seus empregados. Acham que o empregado é uma máquina só para trabalhar. E não é. Também tem direito a descansar. E há empregados que acham que o patrão é parvo e tem que pagar mesmo que eles não trabalhem. Irmãos, há de tudo, que o Senhor nos ajude. Mas não vou falar disso. Deus nem sempre usa as pessoas mais capacitadas. Estamos de acordo ou não? De acordo com os padrões do mundo. Deus nem sempre usa essas pessoas. Ou as mais fortes, ou as mais inteligentes, ou as mais sábias, ou as mais conhecidas, ou as mais famosas. Nem sempre. Às vezes usou e usa. Mas na maioria dos casos até nem usa. Mas ao longo da Bíblia, nós verificamos vários exemplos de pessoas com falhas, dificuldades, que segundo o padrão humano jamais seriam usadas, mas Deus usou. E Deus continua a usar. O que eu quero também dizer nesta manhã é que ninguém se sinta inútil. Para Deus, todos nós somos valiosos quando nos deixamos usar por Ele. Todos somos valiosos quando nos deixamos usar por Ele. Ele quer usar-te a ti. Ele quer usar-me a mim. Ele quer usar-nos a nós. E se Deus usou essas personagens bíblicas que não desistiram, então Ele pode te usar a ti, Ele pode me usar a mim. E diz a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, vamos ler com atenção. Diz assim
a bendita palavra de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, ou na vossa chamada, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Vangloriar é ficar orgulhoso, ou dizer eu sou melhor do que tu, eu sou melhor do que aquele. Perante Deus, nenhum de nós está autorizado a fazer semelhante afirmação. Ninguém é melhor, ninguém é mais importante, porque Deus nos ama a todos nós e a todos nos dá oportunidades. É verdade que nem sempre fazemos todos a mesma coisa, mas todos podemos fazer coisas. Sabem uma coisa, eu se calhar nunca vos disse, mas vou-vos dizer. Eu seria um improvável a estar em cima de um púlpito. Eu nunca gostei de me expor jamais na vida. Eu, se o faço, é por causa do ministério. Vocês nunca me veriam a expor-me como eu me exponho se não fosse Deus me ter chamado. Eu nunca gostei, é a primeira vez que eu digo aqui isto, nunca gostei de me expor a ninguém. E vocês veem-me aqui sossegado porque é a minha família direta. Mas às vezes extremo. Não parece? Há pessoas que até se riem quando eu digo que sou tímido. Não acreditam. Não, quem me fez perder a timidez foi o ministério. Porque eu por mim mesmo, eu não era aquela pessoa assim, com amigos sim. Agora com desconhecido, nunca fui uma pessoa de começar. Mas há quem não acredite nisto ainda hoje. Mas eu estou-me a confessar. Eu sou um dos improváveis que estaria aqui neste lugar. Eu trabalho mais depressa nos bastidores e faço qualquer coisa em qualquer lado, mas aí a expor-me seria o último pensamento para mim. Se Deus não me tivesse chamado para o ministério, eu posso-vos garantir que provavelmente eu não me exporia. Não acreditam, pois não? Mas têm que acreditar que a minha palavra é sim, sim e não, não. Ok? Eu lembro-me de uma pessoa que hoje é pastor aqui conosco, tinha 11, 12 anos, saía ali pela porta e quando me via, escondia-se atrás da mãe. E não me olhava, porque dizia, se ele me olhar vai saber a minha vida toda e vai contar à minha mãe, dizia ele. É um dos nossos pastores que vocês conhecem muito bem. Eu conheci-o com 10, 11 anos. Entrava pela porta da igreja, aqui. Nunca imaginámos que ele hoje seria um pastor, um bom pregador, um bom pastor. Era talvez o improvável. Quando começou a cantar no grupo, ele escondia-se atrás de todos. Lá estava ele a ver se alguém era mais alto que ele e ele escondia-se. Nós diríamos improvável, correto? Improvável que essa pessoa um dia venha a ser alguém que se está a expor. Isso é de acordo com o nosso padrão. Há tanta gente que para nós seria improvável, mas Deus não trabalha da maneira como nós trabalhamos. Então não digas que é improvável para ti. Simplesmente diz ao Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, à tua disposição. Faça-se em mim o teu querer e a tua vontade, a que o teu nome seja glorificado através de tudo o que eu faça, através de tudo o que eu diga, para que o teu nome, Senhor, seja grande no nosso meio. Aleluia. Então Paulo está a escrever a uma sociedade que valorizava muito o conhecimento. Era uma sociedade que gostava de ir para a praça pública para ouvir os grandes oradores que traziam novidades. Homens que viajavam geralmente por todo o mundo grego ou helénico e procuravam, através do seu conhecimento, daquilo que nós chamamos filosofia, trazer algo novo para impressionar as multidões.
E toda a Grécia era conhecida pelo berço dos oradores. Aliás, vocês na história já ouviram do Platão, do Sócrates, etc. Não é o Sócrates o nosso que foi primeiro-ministro, é o Sócrates filósofo, está bem? Porque o outro nem falo. Ainda vai sair e não fez mal a ninguém, não fez nada, santinho. Meus irmãos, este era o prazer daquela gente. Ouvir filósofos, ouvir homens com uma capacidade de oratória altamente elevada, que impressionava as multidões. E Paulo, para fazer o tal contraste, vai dizer que Deus usa o improvável. Deus usa aquilo que para o mundo é louco, aquilo que para o mundo não passa os padrões, porque Deus é assim. Deus do nada faz tudo. Deus de algo improvável levanta e faz coisas tremendas. Lembra-te disto, tu não és um inútil. Não há aqui ninguém sentado que seja inútil, por favor. Sabe o que é que te chama inútil? O diabo. Sabe o que é que te chama inútil? Talvez algum amigo que não é amigo, se te chama inútil. Podes até lá na tua casa terem-te chamado inútil, mas eu quero dizer-te, tu não és inútil. E nas mãos de Deus tu podes ser uma coisa tremenda para a glória do seu nome. Eu quero falar de várias pessoas, não sei quantas vou falar, pronto, tudo depende do tempo. Também quero olhar para vocês, se vir que algum já está a dormir, eu termino logo de pregar, está bem? Se alguém começar a adormecer, faça assim que é para eu parar, está bem? Se alguém tiver vontade de dormir, porque isto não é um sítio bom para dormir, os bancos são muito duros. Moisés nasceu numa época muito difícil. Nasceu no meio de um povo escravo. Nasceu quando havia um édito para que os meninos fossem mortos. De uma maneira milagrosa escapou. De uma maneira milagrosa foi adotado pela princesa filha de Faraó. De uma maneira milagrosa foi para dentro do palácio. De uma maneira milagrosa a sua própria mãe e irmã cuidaram dele. Tudo milagre. E quando ele já tinha adquirido o que na sociedade se pode considerar algo fantástico, o nível intelectual, escolar, ele tinha estudado nas escolas que havia no seu tempo no Egito, estava formado como um príncipe. Ele fez uma coisa terrível. O que é que ele fez? Matou um chefe dos egípcios. Porquê? Porque estava a castigar o povo de Israel. Ele não gostou e acabou por o matar. E foram os seus próprios irmãos que o denunciaram. Irmãos não na carne, irmãos de povo. E Moisés fugiu. Foi para o deserto, casou ali, quando eu digo no deserto, seria próximo, e começou a ser pastor de ovelhas. 40 anos. Ou seja, alguém que tinha sido um príncipe, agora foge, vai para o deserto, está lá 40 anos, casa, tem filhos, etc, etc, mas a vida dele o que era? Levar as ovelhas ao campo, trazer as ovelhas, levar as ovelhas, trazer as ovelhas. E nós dizemos, é improvável que um homem desses vá ser o líder de um povo. Estamos de acordo ou não estamos? Irmãos, está bem que o tempo não é como hoje, e 40 anos naquele tempo, é aos mesmos anos que hoje. Só por dizer que o nível de tempo de vida era muito grande. E agora outra coisa improvável, quando ele tem praticamente, digamos, 80 anos, é quando Deus o vai chamar. Quem é que aqui tem 80 ou mais anos? Levanta a mão. 80 ou mais. 1, 2, 3, 4. 4 só. 4 ou 5. Vamos ser sinceros. Eu estou a caminhar para lá. Com 80 anos alguém se sente capacitado? Os irmãos têm aqui 80 anos, vocês teriam a força para levar um povo?
Não acredito que eu também não a tenho já dessa maneira. E com 80 anos, Deus vai chamar um homem? Improvável. Estamos de acordo? 80 anos não é provável. Se vocês, não, o homem ainda tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, ainda vamos assim. Agora, 80 anos e Deus vai chamar um homem com 80 anos para uma tarefa difícil. Tirar um povo que estava no Egito, escravo de Faraó, e fazê-los sair. Não, desculpe, não é a mesma coisa que eu beber um copo de água. Daí, Moisés, 4 vezes, dizer ao Senhor que não. Que o Senhor chamasse outro. O próprio Moisés reconhecia as suas incapacidades humanas. Como nós temos o dever de os reconhecer, mas também temos o dever de dizer: Senhor, se tu estás comigo, eu vou. Amém? Então aqui a idade não é suficiente, porque se Deus está contigo, e Deus está a mostrar, glória a Deus, amém? Glória a Deus. Desde que não venha ninguém com 90 anos e que me diga: pastor, eu ainda estou como se tivesse 20. Só houve um que me fez isso uma vez. Tinha 70 e tal, e veio para mim e disse: pastor, eu ainda tenho a energia de 20. E eu por dentro ri-me, não ri para fora por educação. Passado pouco tempo partiu com o Senhor, não é? Irmãos, eu hoje dizer que eu tenho a mesma força quando tinha 20 é uma mentira. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Estão todos aqui? É ou não é? Nós muitas vezes, vocês sabem como aconteceu aqui há uns anos, não sabem? Eu ia ali na Piedade e tinha que dar uma volta muito grande por umas escadas para ir lá a um sítio e levar uma vacina. Eu olhei o muro assim desta altura e disse: epá, eu ainda sei saltar. Disse eu ainda sei saltar. E salto, quando salto, espalhei-me e parti a costela toda. E depois é que eu disse: és mesmo tonto, pá. Pensas que tens 20 anos. Na minha cabeça tinha 20 anos. Mentira. Mentira, não tinha nada 20 anos. Já fiz isso, fiz-lo muitas vezes. Só por dizer que eu não pensei que não tinha 20 anos. Conclusão: Deus foi muito misericordioso e foi um corte limpo. Mas doer, doeu. E doeu bastante. Eu vim aqui a pé até ao escritório e depois tive que ir para o hospital. As dores eram terríveis. Cuidado, irmãos, que a idade não perdoa. Mas quando Deus manda, Deus faz em nós aquilo que Ele quer. E Deus está acima de todas as coisas. Portanto, não há idade para Deus nos usar em qualquer área. E nós não podemos pensar: eu já não posso fazer nada. Não podes ainda fazer. E eu agradeço por aqueles irmãos que intercedem todos os dias, que estão em oração. Podem já não poder sair, mas estão a orar por aqueles que estão na frente. E, irmãos, o ministério da intercessão e da oração é muito importante. Talvez você diga: não, mas outra coisa, há irmãos já de idade hoje que estão nas redes e podem evangelizar através das redes. É um trabalho fantástico. Podem até telefonar e animar alguém. Ninguém diga: eu não posso fazer nada. Isso é mentira. Não ouvi um amém. Vocês não estão de acordo comigo, então eu também não posso obrigar. Estamos de acordo que ainda podemos fazer alguma coisa? Sim. Todos podemos fazer alguma coisa. Não as mesmas coisas, mas alguma coisa. Amém? E Deus quer usar-nos, capacitar-nos, dar-nos a força que necessitamos. Essa desculpa de dizer eu não posso fazer nada é mentira, irmãos. Por favor, não minta. Eu já não posso fazer nada. Mentira. Você ainda pode fazer. Para estes amenos hoje estão um bocado difíceis, mas pronto. Cada um sabe de si, Deus sabe de todos. Então Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Diz a Bíblia que ele, em Atos 7:22, que ele veio a ser poderoso em palavras e obras, apesar que ele diz ao Senhor: eu não sei falar. Mas diz que ele era poderoso em obras. Amém? E palavras. Mas ele admitia, há quem diga com isto, que ele era gago. Eu conheci já um pregador que era gago e quando pregava soltava-se a gaguez. Aleluia!
Eu sei que para quem está a ouvir às vezes é difícil, para quando se gagueja muito, mas Deus pode usar gagos, amém? Deus pode usar quem Ele quer, irmãos. Não, tirem essa coisa da cabeça de um estereotipo, ou de um determinado tipo. Não, Deus está acima de tudo isso. Deus está acima de tudo isso, e Deus usa, aleluia. Então, meus amados irmãos, de acordo com o estereotipo da sociedade, Moisés era improvável ser chamado para a missão que foi chamado. Até sabem qual foi a pergunta dos seus irmãos na carne? Quem é que te nomeou líder e juiz? Quem é que te nomeou? Atos 7,35. E ele considerou que foi um anjo que lhe apareceu no meio da sarça. Amém? A sarça ardia e não se consumia. Amém? E Moisés ficou estagnado. Ficou extasiado. Como é que é possível alguma coisa estar a arder continuamente e não se desfazer? Porque quando Deus faz coisas, é assim. É assim. Ele pode parar todas as coisas. Temos outro jovem, Caleb. E às vezes pensamos que a carreira de muitos, alguns dizem, acaba aos 40 e outros aos 60 anos. A minha já acabou então. Mas é mentira, a carreira de ninguém acaba, irmãos. Até ao dia que o Senhor nos chame, a nossa carreira nunca acabará. Epá, também foram poucos améns. Eu esperava que aqueles que têm mais de 40 anos dissessem um amém muito forte. Vamos lá fazer uma prova. Vamos lá fazer. A carreira de nenhum de nós se acaba. Aleluia. Sentem-se jovens, eu também. Você não é velho, desculpe. Velhos são os trapos. Os trapos é que são velhos. Aqui não há velhos, há gastos. Amém? Você está apenas gastado. Não está velho, está usado, mas o usado também serve. É um amém fraquinho, está a ver? É estas coisas que às vezes não entendo. Eu estou a animar-vos, eu estou a ajudar-vos, e vocês não animam o pregador para continuar a pôr lenha. Amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então Caleb, irmãos, como vocês sabem, ele sobreviveu 40 anos no deserto. Eu admiro muito Josué e Caleb. Claro que admiro muito mais Moisés, mas eu admiro muito a história destes dois homens, e eu até falo deles ao mesmo tempo, Josué e Caleb. Eles eram iguais aos outros espias, eram homens, não eram deuses, nem semideuses, eram homens. Foram juntos à mesma terra, viram as mesmas coisas, viram os mesmos inimigos, viram os mesmos potenciais. A diferença foi quando chegaram e as notícias que trouxeram. Ora, se todos viram o mesmo, porque é que uns viram de uma forma e outros viram de outra? Mas isso é o mesmo que acontece hoje. Isto tem muito a ver com a nossa visão. Como é que nós vemos as coisas? Às vezes vemos as coisas só negativamente. Eu sei que as coisas estão más, mas eu também sei que Deus está a fazer coisas grandes no meio das coisas más. Deus está a salvar, Deus está a libertar, Deus está a abençoar, Deus está a curar, Deus está a fazer coisas grandes no meio do seu povo, aleluia. Então, irmãos, não é desculpa para desistirmos, não é desculpa para pararmos, não é desculpa para ficarmos desmotivados, mas para nos animarmos uns aos outros. Nós precisamos de nos continuar a animar uns aos outros. Profetas da desgraça há por todos os lados. Também há profetas mentirosos. Ontem estava até a comentar com a minha mulher no Facebook, com que dizia: se tu perdestes vais ter, ajuda mulher, vais ter não sei o quê. E eu ainda escrevi: mentiroso, isso não, onde é que isso está na Bíblia? Mas depois apaguei e disse: não quero polémica, não quero polémica. Não quero polémica, não quero polémica. Porque, irmãos, há gente que, como era? Lembras-te? Não, são aquelas coisas que há uns tipos que têm a mania de andar a pôr coisas à toa. A Bíblia não diz isso, mas eles acham que são acima da Bíblia.
Cuidado, irmão, enquanto você põe um like e um amém, é uma coisa que não está escrita na palavra de Deus. Está na cabeça dessa pessoa, mas não está na Bíblia, está bem? E muitas vezes faz-se doutrina dessas coisas, isso não é doutrina, não é ensino de Jesus. É por isso que há pessoas que estão a falhar, há pessoas que estão a ficar frustradas, porque em vez de ler a palavra de Deus, só veem o Facebook. E essas máximas, que não são máximas nenhumas, porque isso não tem fundamento na palavra de Deus. Então é interessante que este é o único caso da Bíblia assim, que aos 85 anos, Caleb, aos 85 anos, se sentia tanto vigor como quando tinha 40. E a verdade é que depois, por aquilo que ele fez, conquistou, lutou, podemos dizer, tinha mesmo. Nós também gostaríamos, não é? Ter essa pedalada quando vínhamos 20 anos. Mas não, temos a experiência, não podemos ter as duas coisas. E Paulo escreve isso, não é? Ninguém tenha em conta o tempo da tua juventude. E Paulo já era velhote quando estava a dizer: os jovens precisam da experiência dos mais velhos e nós precisamos da força dos jovens. Então precisamos uns aos outros. Eu espero, não, vamos, qualquer dia, não sei se vou precisar de uma muleta. Alguns irmãos já precisam de uma muleta. Enquanto é uma muleta, não vai a coisa mal. O pior é quando vão 2 e 3 e depois é um problema, não é? Mas, irmãos, é verdade, a experiência do mais velho é muito importante. Mas não é tudo. Porque a experiência sem a força, não vamos muito longe. Agora, as duas coisas juntas, faz coisas tremendas. Então, os jovens valorizem os velhos valorizem os jovens. O amém foi muito fraquinho. Nem os jovens disseram amém, veja lá. Nem os jovens me estão a animar a mim. Nós precisamos todos uns dos outros, irmãos. Agora, claro, há países, eu agora ia dizer uma coisa, é melhor calar-me, se calhar, em que a cultura dos mais velhos é terrível, porque os mais velhos têm a mania que podem fazer tudo o que querem, mesmo indo contra a Bíblia. Isso não é possível. A Bíblia está acima de toda a cultura. Foi um amém muito fraco. A Bíblia está acima de toda a cultura. E pecado é pecado aqui, é pecado na China, é pecado na Europa, é pecado na América, é pecado em qualquer lado. Então, irmãos, Caleb foi usado por Deus. Há outro homem da Bíblia, por favor não ponham esse nome aos vossos filhos, Eude. Querem pôr o nome? Problema vosso. A Bíblia diz que ele tinha apenas uma coisa diferente dos outros. Sabe o que era? Canhoto. Quantos aqui são canhotos? Levantem a mão. Há vários, olha, não são muitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 canhotos. A Bíblia diz que ele era canhoto e pronto, não tinha mais nada, mas era canhoto. E Deus também usa os canhotos. Então, uma salva de palmas aos canhotos. Deus usa os canhotos também. Não fala muito mais na Bíblia, mas diz que Eude estava a viver um tempo muito difícil de opressão. Os opressores eram os moabitas, que faziam grande mal ao povo de Deus. E sabe, às vezes pode parecer que você não tem nada de especial. Que não se destaca em nada. Talvez você até pense: eu nunca poderei fazer nada importante. Mas eu quero te dizer que isso também não é impedimento para que Deus te use. Amém? E ele foi usado para matar o inimigo. Amém? Ele lá escondeu uma espada pequenina e lá foi ao líder dos inimigos e conseguiu acabar com ele. Depois, outra pessoa improvável, vocês conhecem a história. Uma menina escrava que estava na casa de Naamã. Uma escrava, uma menina. Primeiro, aquela menina devia ter cá uma dor muito grande no coração dela. Tinham-na arrancado aos seus pais, tinham-na tirado da sua casa, tinham-na tirado do seu país, do seu entorno, e agora estava como escrava noutro país a servir os seus inimigos. Mas há uma coisa que eu gosto naquela criança: ela conservou a sua fé em Deus.
Para o mundo era uma improvável, uma escrava. O que é uma escrava? Naqueles tempos, como hoje, escrava é zero, nada, não vale nada. Uma escrava não vale nada. Não tem valor nenhum. Mas podemos dizer que ela foi a oportunidade que Naamã teve para ouvir falar do único Deus, do Deus poderoso, do único Deus, do Deus que ama mesmo todos os estrangeiros. Deus não é só Deus de Israel, Deus é Deus de todos nós. Amém? Deus é Deus de todos nós. Hoje há por aí um ressuscitar do judaísmo em muitos lugares, inclusive pessoas que se dizem cristãs e seguem mais os padrões judaicos que a própria palavra de Deus. Isso é errado. Errado. É uma heresia tremenda que já começou nos primeiros séculos, em que os judaizantes queriam que aqueles que aceitavam Jesus Cristo fossem circuncidados. E o Concílio de Jerusalém é para pôr um ponto final nestas situações. Paulo tem que lutar nas suas cartas contra os judaizantes de várias maneiras, e hoje Paulo teria que escrever muitas cartas, e nós teríamos que escrever muitas cartas para ir contra esses judaizantes que querem escravizar a igreja e fazer a igreja passar pela porta do judaísmo, e a igreja tem que passar pela porta de Jesus. Jesus é a porta, Jesus é a salvação, Jesus é o nosso libertador, não há outro. E todo o Antigo Testamento, cada figura, cada objeto, apenas está lá para nos levar precisamente à pessoa de Jesus Cristo. Por isso, para nós, os objetos não têm nenhum tipo de valor, são apenas objetos. O único que tem valor é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro de todas as coisas, só nele há salvação. Ele veio para salvar e buscar todo aquele que estava perdido. A religião nunca salvou o homem e nunca salvará o homem nenhuma. Mas Jesus é o Salvador do mundo. Por isso João Batista podia dizer, quando se encontrou com Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira, remove o quê? O pecado do mundo. Sabe porque é que Jesus veio à terra? Por causa do pecado. Porquê? Porque nenhuma religião poderia nem poderá tirar o pecado que há no mundo. Só o sangue de Jesus Cristo, só o poder eficaz do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que morreu por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Só em Jesus. Toda a glória para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. É por Jesus que nós estamos aqui, é por Jesus que nós continuaremos a pregar o Evangelho do Reino, para que esta mensagem de Jesus chegue a cada coração e a cada vida, porque é uma mensagem de libertação. Amém? É uma mensagem de esperança, é uma mensagem que traz paz ao nosso ser. Por isso Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz de Deus é suficiente para encher os nossos corações e para nos fazer saltar e pular de alegria e dizer: eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para me guardar até o último dia. Aleluia! Mantém-te firme na fé, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Temos outro homem que também não é muito falado, Amós. Amós é uma figura atípica. Não era profeta, nem filho de profeta, era um boieiro, ou significa, andava a cuidar do gado, era um cultivador de figos, apanhava figos, como sabem era muito típico em Israel, e o figo, é o nosso Algarve, também há figo, não é? Figos, e ele diz: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, o que é que tu, Deus, queres de mim? Mas Deus queria algo dele. Pastor, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Isso dizes tu. Deus diz a mesma coisa? Não. Deus quer usar-te. Deus quer usar-te. Deixa-te usar. Deixa-te usar. Ser bênção para Deus.
Então este homem do campo, que não pertencia a nenhum grupo considerado naquele tempo, era certamente um improvável, impossível para muitos, mas ele vai-se mesmo tornar um profeta. E Amós foi chamado por Deus para denunciar os males que havia na nação, e Deus o capacitou para trazer uma mensagem, portanto, ao povo de Israel naqueles dias. Depois nós temos um mais para cá, Tiago, o irmão de Jesus. Sabia que Jesus teve irmãos? Irmãos e irmãs. A Igreja Católica Apostólica Romana teima nisto. E por isso diz Maria sempre virgem. Outra mentira. Desde o momento em que Maria casou, e o casamento não é um pecado, e ter filhos não é pecado, o normal num relacionamento no qual desde o princípio o Senhor Jesus disse: crescei e multiplicai-vos. Cuidado como se multiplicam, está bem? Porque depois a segurança social não dá a todos. Uma brincadeira, está bem? Mas, irmãos, foi assim que aconteceu. Por isso não podemos dizer Maria sempre virgem. Não. Maria foi virgem inclusive até que concebeu Jesus. A partir do momento que teve Jesus, deixou de ser virgem. Porque o que lhe aconteceu não tem nenhum pecado ali, foi por obra e graça do Espírito Santo. Mas depois ela fez uma vida normal com o seu noivo, que inclusive vocês sabem que naquele tempo ela seria apedrejada caso, porque o noivo disse: eu não fui. Se tu não fostes, só podes ser apedrejada. Mas o noivo amava-a tanto que fugiu com ela, admitiu que era pai, que não era, foi obra e graça do Espírito Santo, mas perante a sociedade tudo ficou bem, amém? Mas depois tiveram filhos e filhas, e a Bíblia fala. Depois a Igreja Católica arranja lá a coisa dos primos, não é? Ah não, são primos, mas porquê é que têm que ser primos? Se o relacionamento sexual dentro do casamento é correto, é abençoado por Deus. Portanto, tirem as paranoias e os mitos que há por aí. Está bem? O amém também não foi muito grande, mas pronto, eu entendo, alguns já não querem casar, outros não querem ter filhos, pronto, isso é outro problema. O irmão mais velho de Tiago, sabem quem era? Era Jesus. E durante o ministério de Jesus, Tiago e os seus parentes não acreditavam que Jesus fosse Deus. Então é improvável que uma pessoa dessas chegue à posição que ele chegou. Como é que alguém que não acredita que Jesus é, e só passou a acreditar que Jesus era após a ressurreição, até à ressurreição havia gente que não acreditava que Jesus Cristo fosse Deus. Um profeta, uma pessoa boa, uma pessoa capacitada, um mestre. Mas agora, apesar que ele deu pistas, antes que Abraão fosse, eu era. Queriam apedrejá-lo. Então, mas o que é que ele está a dizer? Ele é mais velho que Abraão. Então, um rapaz novo com 30 anos. E o Abraão já se foi há tantos anos. E ele está a dizer que antes que Abraão existisse, ele já existia. O homem não está bem da cabeça. E ele, como Deus, não era? Claro que era. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, depois diz, façamos o homem, não, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas depois mais à frente, desculpem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mais do que uma pessoa está ali, façamos, plural, a Trindade está presente. Um grande problema das falsas testemunhas de Jeová é acreditar nas três pessoas, e é acreditar que Jesus Cristo é Deus. Porquê? Porque arranjaram uma lavagem ao cérebro terrível. Mas se no Gênesis está lá, façamos, plural, quem é que muda esse versículo? João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, referindo-se à pessoa de Jesus Cristo.
Irmãos, a Bíblia está cheia de versículos que mostram que Jesus é Deus. A Bíblia não fala nunca na palavra trindade, é verdade, mas fala das três pessoas. E uma das mais claras é no batismo de Jesus. Jesus estava para ser batizado, ouviu-se uma voz do céu que diz: eis o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, e vê-se o Espírito Santo em forma de descer. Três pessoas. Quem é que tira esse versículo? Ninguém pode tirar, está lá. Eu não entendo tudo, mas está lá. E em toda a Bíblia nós vemos as três pessoas participarem na criação, participarem no Antigo Testamento, participarem no Novo Testamento, e depois no livro dos Atos dos Apóstolos nós vemos sempre a concordância do Espírito Santo com aquilo que a igreja fazia. O Espírito Santo está presente em cada momento da história da igreja. O Espírito Santo está presente aqui nesta manhã, aleluia. O Espírito Santo ainda hoje quer batizar, ainda hoje quer renovar, ainda hoje quer encher, quer fazer coisas grandes. É o Espírito Santo quem te convenceu a ti e a mim do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo não é um vento, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que nos recorda a palavra de Deus, que nos enche da sua presença, que intercede por nós junto ao Pai, que nos diz as maneiras e as formas que nós devemos atuar, fazer, falar, quando nós temos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer à igreja ainda hoje. E o Espírito Santo ainda hoje fala à sua igreja, e nós somos a igreja do Senhor, e temos que saber ouvir a voz do Espírito Santo, aleluia. É importante, meus queridos, ouvir com ouvidos de ouvir. Outro, Jefté. A minha esposa falou nisto o ano passado, ou há outro ano, não sei. Jefté, irmãos, a mãe dele era uma prostituta. E naquela cultura, hoje talvez não seja tão grave, mas naquela cultura, filho de uma prostituta, era uma pessoa sem oportunidades nenhumas. Mas Deus usou-o como um juiz em Israel. Isto para dizer, irmãos, que os improváveis para a sociedade não são os improváveis para Deus. Fica sabendo isto. Os improváveis para a sociedade não são os improváveis para Deus. Eu não vou apenas falar de mais um. Por exemplo, Eliseu. Eliseu era o criado de Elias, era o moço dos recados. Durante bastantes anos andou ao lado de Elias. Eliseu não tinha nenhum currículo apresentável, nem ninguém para o apresentar para ser o sucessor de Elias. Havia muitos profetas na sua época que certamente desejavam o cargo do seu sucessor Elias. Para Eliseu, e não na visão dos filhos dos profetas, era impossível e improvável ele assumir tal função de profeta. Mas Deus é especialista em chamar os improváveis e em confundir aqueles que pensam que sabem as coisas, porque o único que sabe tudo é Deus. E como o único que sabe todas as coisas é Deus, Ele faz coisas improváveis aos nossos olhos, mas que funcionam muito bem, porque Ele é Deus e sabe tudo. Não se preocupe com quem ou você vai deixar de ser, porque o que Deus reservou para ti vai acontecer. E vai acontecer sem que tu faças algum tipo de esforço. Vai acontecer porque Deus é generoso. Mas é verdade que Deus procura pessoas fiéis. Se há uma coisa que Deus pede de todos nós, é fidelidade. Ser fiel no pouco e colocar-te-ei no muito. Há gente que não quer ser fiel nas pequeninas coisas, mas quer coisas grandes. Esse de certeza que Deus não vai chamar. Outra coisa também eu não disse, mas Deus nunca chamou pessoas que não fazem nada. Deus chamou pessoas sempre que faziam alguma coisa.
Deus não chama pessoas que não querem trabalhar. Deus chama pessoas que já estão a trabalhar. Em qualquer coisa, mas estão a trabalhar. Pessoas com caráter. Pessoas esforçadas. Agora, aos olhos do mundo, o mundo tem os seus padrões. Mas já disse que, de acordo com os padrões do mundo, todos nós seríamos improváveis. Todos nós seríamos improváveis. Agora, irmãos, vou falar de outro. Ainda tenho... só de outro. Gideão, já vou acabar. Gideão. Era da tribo mais pequenina, era o menor, era jovem, trabalhava a malhar o trigo dentro do lagar, imagine-se. Eu nunca vi malhar trigo dentro de um lagar, foi na eira sempre. Mas sabe porquê? Para escondido dos midianitas que lhe queriam roubar a mandioca. O milhinho, prontos. Então ele estava, e o Senhor chamou, e ele não acreditou. Não vale nada, não presto para nada, não sou nada, não sou conhecido, não sou considerado, sou o menor, não tenho arte da guerra, por favor, Senhor. E ele pôs provas. E sabe que não está mal pormos provas. É melhor pormos provas e dar certo do que não pôr nenhuma e falhar. Por favor, tenha cuidado como aquele solteiro que disse: bem, hoje a primeira a menina que passar ali na rua vai ser a minha mulher. E depois passa uma macaca que se saiu do zoológico. Não, irmãos, não é isso. Não é isso. Houve aqui eu não digo que ele não está aqui, por isso eu digo, mas nós tínhamos um jovem da igreja que estava a orar de noite e disse: Senhor, eu quero casar-me. Então, uma manhã chega aqui uma irmã com 80 e tal anos e deu-lhe a fotografia: estou aqui eu para ti. A gente riu-se, não é? Éramos amigos. Ele já se casou, graças a Deus. Mas eu disse: tem cuidado, tens de pôr isso à prova, pá, não podes fazer uma oração dessas assim. Cuidado, irmãos, as coisas são muito sérias para brincarmos. Mas é para vocês verem que às vezes as brincadeiras podem dar mal. E Deus não fica chateado consigo nem comigo quando eu ponho provas difíceis. Provas difíceis. Senhor, se é da tua vontade que aconteça isto, coisa difícil. Não é que passa aquela senhora na rua, tu já sabes que ela passa lá, aquela menina passa todos os dias. Às 9 da manhã, tu já sabes que ela passa, que prova é essa? Não é nenhuma prova. Se fosse às 5 da manhã que ela passar, e mesmo assim vamos ver o que está a fazer. Mas pronto, nós temos que pôr as coisas difíceis, está a entender? Ponha as coisas difíceis.